Olá! Mais um VivaCast aqui para vocês. Vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, se inscreva para não perder nenhum episódio. Curta e compartilhe. Segue a vinheta. Hoje eu estou aqui com meu amigo, meu irmão, meu sócio, Valdir Loyola, para me acompanhar nesse super podcast, que hoje nós estamos com um convidado super especial, né, Valdir? Oi, Flávia. Sim, hoje vai ser muito bom. Muitas dicas, né? Um conteúdo de altíssimo nível. Sim, de muito valor para o mercado e para a gente falar um pouquinho mais sobre finanças. Hoje nós estamos com um convidado especial que é o José Braz. Hoje ele veio falar, hoje ele é um educador financeiro, né? E hoje ele veio falar e dar dicas de finanças mesmo dentro do mercado econômico e saber um pouquinho mais como que está a nossa economia. Boa noite, Braz. Um prazer recebê-lo aqui na nossa sede. Muito obrigado pela sua presença, viu? Oi, Flávia, Valdir, é um prazer todo meu estar aqui com vocês. E toda vez que a gente tem a oportunidade de passar algum tipo de informação agregando valor às vidas das pessoas, né, é extremamente importante, Sim. né? Num país difícil, conturbado, né? Verdade. Mas é sempre seguir em frente. E quanto mais informações nós tivermos, melhor, mais assertivas serão nossas decisões, não é verdade? Sim. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, primeiro aqui, Brás, como educador financeiro. Queria que você falasse resumidamente, eu sei que a história é longa, mas resumidamente um pouquinho da sua história como educador financeiro. Tá, olha só. Eu comecei trabalhando num determinado momento, eu virei assessor de investimentos, e só que eu sempre quis que os meus clientes soubessem o que eu estava falando, né? Eu nunca fui a favor de, olha, invista nisso, compre aquilo, acredite em mim, não Sim. tem isso comigo. Eu sempre gostei que as pessoas entendessem se aquilo que eu estava mostrando era condizente com os seus objetivos. Chegou um determinado momento, lá para 2008 mais ou menos, não, 2008, exatamente 2008, eu fui até o Japão dar palestra para os decassegues. Poxa, por que eu fui tão longe, né? Porque as pessoas saíam e saem daqui do Brasil e trabalham durante muitos anos e não têm ideia como faz os investimentos. Certo. Então eu achei que naquela oportunidade que era uma forma que eu poderia ajudá-los. Só que eu consegui muito mais do que eu imaginava. Eu consegui o encantamento próprio de que aquilo realmente fazia sentido na minha vida. E a partir daí eu comecei a fazer, e faço ainda, muitas palestras em empresas, Tá. né, para as pessoas, todos os níveis, falando sobre algo que nós não aprendemos nas escolas, que é a educação financeira. Sim, verdade. Como que a gente planeja, como que a gente constrói o patrimônio, no que exatamente a gente pode investir, né? Então, assim, a ideia de educação financeira que eu pratico até hoje é exatamente tentar agregar valor às pessoas para que as pessoas se preparem melhor para, não para si própria, mas Construir para o a família. futuro. É, Construir um futuro melhor, certo. né? Não faz sentido nenhum também, isso é importante, a gente pensar em, então eu vou guardar dinheiro, vou economizar, que é uma palavra que eu não gosto, Sim. né? Depois a gente fala sobre isso, Sim. para que eu tenha um futuro melhor. Não faz sentido isso. Eu preciso ter qualidade de vida no futuro sem perder a de hoje. Tá. E isso é possível. Nossa. Então, meu norte para a educação financeira é isso, Sim. é mexer com as pessoas no bom sentido, claro. E realmente isso falta nas escolas, né, Brás? É o que você falou. Hoje não tem essa clareza e essa metodologia desde da criança ali, saber lidar com as suas economias e com o financeiro, né? Que deveria já ter há muito tempo isso nas escolas, né, Brás? Isso devia ser desde bem jovenzinhos, Sim, né? sim. Claro,
obedecendo os critérios para cada idade, mas isso não acontece ainda. Apesar de que passou a ser obrigatório essa matéria extracurricular nas escolas. Tá. Só que ainda não está sendo praticado da forma que deveria, né? Não está sendo levado para as pessoas pela importância que tem. Então parece que assim é algo a mais que estão colocando Sim. lá, etc. e tal. E não é, isso é fundamental. Não adianta a gente, e a gente vai falar sobre isso aqui, querer comprar as coisas sem planejamento, Sim. porque isso normalmente redunda em endividamento. É por isso que nós temos mais de 70 milhões de pessoas endividadas no país, porque o fazem não por má fé, Sim. porque simplesmente não conseguem raciocinar, porque não têm esse conhecimento, nunca tiveram, e continuam não tendo. E a rede social, a gente precisa tomar cuidado, porque tem muita coisa boa, Nossa, mas tem muita coisa que não é tão boa assim, então a gente tem que ser seletivo, Sim. né? E ver o que é melhor para você naquele momento, né? Exatamente. Sim. E Cada momento, cada pessoa é uma pessoa, né? Sim, e você comentou aí logo no início sobre a pessoa economizar, né? E qual que é essa visão sua de a pessoa ou não gastar ou economizar? Qual que é a sua visão sobre isso? Tá. Olha só, eu falei que eu não gosto da palavra economizar. Sim. Por quê? Porque economizar significa eu quero fazer alguma coisa que me dê prazer, mas para isso eu tenho que deixar de fazer alguma coisa que também me dá prazer. Eu substituo prazeres. Tá. Eu quero viajar, mas como é que eu faço? Então eu não vou na academia. Eu vou guardar, eu vou economizar esse dinheiro. Isso não faz sentido, Sim. né? Sim. O que eu coloco é que nós precisamos, ao invés de economizar, nós temos que salvar dinheiro. O que é salvar dinheiro? É a gente ficar atento para gastos tolos, desperdício e trocar esse dinheiro que nós estamos gastando muitas vezes, que a gente se arrepende 15 minutos depois de fazer uma compra, Sim. trocar esse dinheiro que nós, na verdade, estamos jogando para o ralo, por investimento. Então, eu vou comprar uma camisa porque eu estou nervoso hoje, ou eu estou muito feliz. Somente mulheres, né, Brás? Mas é geral, viu? Homens também. Você sabe qual a diferença entre o consumo do homem e da mulher? Não. A mulher, ela costuma consumir em quantidade, Tá. por pequenos valores. O homem, ele consome por menos quantidade, mas valores maiores. Tá. Entende? O homem, ele olha uma TV de 65 polegadas e ele fala, meu Deus, eu não vivo mais sem isso. Na casa dele tem uma de 63. Entende? Então, assim, os valores são diferentes, mas os dois gastam mais ou menos de forma equivalente. Claro que cada pessoa é uma pessoa. Só que assim, poxa, eu fiquei nervoso, eu estou feliz demais, eu vou no shopping. Sim, vou É gastar. bem comum isso, né? Vou gastar. Aí você vai e compra. Aí você nem usa aquilo. O que você precisaria fazer para salvar o dinheiro? A hora que você for comprar, você falar assim, quer saber? Deixa eu poupar. Eu vou para casa e vou dormir. Sim. Se no dia seguinte, é um desafio isso, tá? Se no dia seguinte você acordar e falar, eu preciso daquilo, vai lá e compre. Tá. Agora, se você acordar já em dúvida, Já. você fala, talvez não seja tão necessário. Aí que é o X da questão. Como dizem aí, o pulo do gato. Quanto custava aquilo que eu iria comprar? R$300. Aqueles R$300 estariam saindo da sua vida, concorda? Você ia comprar aquilo que você talvez nem fosse usar. Você tem que pegar os R$300 e imediatamente investir. Investir. Entende? Então, o que você fez? Você salvou R$300 de ir para o ralo. Sim. Eu não estou dizendo para você não comprar, não vou fazer mais nada. Acordou, viu que realmente é necessário, vá e faça, vá e compre. Saber se é necessário, se é essencial naquele momento. Né? Exatamente. Então, se ele não faz sentido, então deixa eu tirar da frente, deixa eu investir onde tem que ser colocado. Exatamente. É uma lição, né? É
uma construção, né, Brás? Isso. Fábio, sabe o que acontece? Estava falando com um cliente outro dia. Eu falei para ele, você faz orçamento doméstico? Ele falou, Brás, eu faço. Você faz ou a família faz? Ele falou, rapaz, toda vez que eu vou fazer, a família, a mulher já vira o bico, os filhos já, porque vão me cortar. Eu falei, você está fazendo errado. Por quê? Porque você está levando esta informação como uma restrição. Vamos fazer orçamento, a pessoa fala assim, e já vai cortar isso, vai cortar aquilo. Natural. Por que você não muda? Para fazer o orçamento, faz o seguinte, é um motivo de comemoração. Você pega um potinho de amendoim, de repente uma taça de vinho, de água de coco, seja lá o que for, senta na mesa e fala para a família, vamos projetar o nosso futuro. O que nós queremos? Eu queria viajar. Então, é isso que nós vamos fazer. Para isso, a gente tem que adequar algumas coisinhas que talvez não seja tão necessário agora, mas que vai ser muito legal daqui a um ano, quando a gente for viajar, ou 6 meses, já um pouquinho fora. Sim. Então, assim, ao invés de levar dor, leve sonho, materialize o sonho. Legal. E ele começou a fazer isso. E eu tive uma reunião com ele agora, sei lá, esses dias atrás, ele falou, cara, você acredita que os meus filhos pequenos, eles chegaram para mim e falaram, poxa, pai, isso faz sentido. Por que a gente não faz? Começou a vir ideia deles. E eles ajudam, né? Então, assim, é tudo a forma que você fala, tudo a forma que você apresenta. Acho que é para a vida, né? Para todo mundo, né, Brás? É claro que muita gente ainda não está habituado a fazer investimentos, né? E a gente vê de tudo. Aí você falou, na internet mostra 1000 formas, né? Mas você precisa saber aonde cabe no seu bolso e quais são as estratégias ideais, né? E você vem mesmo com essa educação, né? A gente acompanha você, está ali sempre no WhatsApp, você passando diariamente, né, Valdir? Sim, sim. Então ele passa ali tudo diariamente, então é muito bacana acompanhar e você está atualizado no mercado, né? Você está toda hora estudando muito e se atualizando até para entender os níveis que você tem clientes, né? Até para entender o nível do seu cliente, aonde tem que entrar um investimento, né? Onde ele tem que poupar. Então, bacana, é um aprendizado aqui também para mim, né? A gente ia parar de ser muito consumistas e aprender a colocar o dinheiro no lugar certo, né? E Brás, é muito legal saber que você trabalha com essa educação, né? Hoje você não dá aula em escolas, né? Basta ser convidado. Tá. Porque eu falei, poxa, deveria estar numa escola. Eu já fui convidado para várias escolas. Já estive na universidade, pode falar o nome? Pode. Já estive na Universidade do Paraná durante 3 vezes, na de Minas Gerais 2 vezes. Então nós estamos falando de faixas etárias diferentes. Sim, né? sim. Aí você fala assim, qual que é a diferença entre um e outro? É só a idade, porque nenhum deles tinha conhecimento sobre aquilo que nós estamos falando. Sim. E qual foi o meu grande resultado? Talvez eu tenha ajudado em preparar não aquele aluno ou aquela aluna que estava lá, mas ter conseguido com que aquele aluno ou aquela aluna leve para as próximas gerações um conhecimento que ele só estava tendo agora. Sim. Então eu não estava me relacionando com uma pessoa, eu estava me relacionando com a família, eu estava me relacionando com pessoas que nem existem ainda. Com o futuro, né? Com o futuro. Com o futuro. Entende? Então, assim, é engraçado, sabe, Flávio? Eu já fui em escolas que eu falei, olha, eu tenho essa proposta, assim, assim, assim. Infelizmente, eu ouvi da escola, não é o nosso momento. Eu falei, não tem mais nada o que falar, né? Porque se na escola não é o momento, o que eu estou fazendo aqui? Sim, sim. Mas, em contrapartida, eu realmente fui convidado para outros. Gostaria muito de ser mais
porque eu acho que é uma coisa muito importante na vida das pessoas. Aqui mesmo quando você esteve aqui com a gente, né, foi uma troca muito importante, o dia que você veio no final do ano, né, Foi no Summit no Agent. Summit Agent, onde a gente estava com realmente criando o planejamento do corretor para o próximo ano, Legal. né? Então, e as pessoas gostaram muito, né? As pessoas se encantaram com aquele conteúdo que você passou, Legal. que foi riquíssimo, né? Então, foi o comentário, né? Que depois a gente conversa, tem um feedback para saber os palestrantes que se gostaram, né? E até cogitaram, pô, vocês não vão trazer o Brás novamente, né, Valdir? E foi isso mesmo. Então, foi muito bacana Que bom. essa receptividade da turma, né, com você, porque as pessoas são carentes, né, em saber mais sobre aonde ela pode realmente colocar, nem que seja é o que você falou, 300, 500, R$ 1.000, onde ela pode colocar esse dinheirinho até para ela ter uma projeção. A gente fala dela juntar fazer um investimento para uma compra de um imóvel futuro que ela deseja, né? É uma alavancagem, né? A gente fala. Então, acho que todo investimento é saudável, né? E existe alavancagem de negócios. Flávia, me perdoa, tem uma lenda tola, Tá. que é assim, eu só posso investir se eu tiver dinheiro. Então, se você tiver R$30, R$40, você já pode. E aí eu já ouvi o seguinte, mas eu vou chegar onde com R$30? Bom, depende. Se você está pensando no mês que vem, talvez se não sei, muito longe. Sim. Talvez você se motive a juntar 2 meses e comer uma pizza. Pode ser. Agora, se você tiver paciência e investir de forma recorrente, todo mês, daqui a 10 anos, 20 anos, depende, né? Quando você começa, você vai ter um valor muito interessante. E aí você fala, mas como é assim? Existe uma coisa no mercado financeiro, é matemático, que chama-se juros compostos. Então, quando você investe por 5 anos, você fala, eu tenho X. Quando você atinge o 10º ano, você não tem 2x, porque os juros compostos fáceis, você tem muito mais. Sim. Isso vai potencializando. E mesmo que já chegaram, Valdir, para mim e falaram assim, mas eu vou ter esse dinheiro só. Eu falei, então, você tem uma decisão. O dia que você morrer, seja lá quando for, você tem a opção de ter esse dinheiro ou não ter esse dinheiro. Porque assim, o fato de você investir, né, é algo que vai lhe dar prazer no momento 1 ou 2. Então assim, você está planejando morrer? Não, claro que não. Ninguém. Ah, entendi. Então, junte o dinheiro, sem perder qualidade de vida hoje. Entende? Então, assim, existem algumas coisas, as pessoas não começam porque não conhecem. As pessoas não começam a investir porque acham que é muito. Ou acho que é só para rico. Que é só para rico. Sim. Né? Não começa porque não vou chegar a lugar nenhum. Claro. Tudo na vida. Tudo na vida é assim. Você escolhas, se decide ou não, escolhas. Agora, assim, já está tendo, já estou partindo já para curiosidades, né? Que a gente vai abrindo a mente aqui, né, Brás? A gente fala muito, a gente é uma imobiliária aqui hoje, né? Eu e o Valdir aqui trabalhando na linha de frente com os corretores, com o investimento dos clientes. E comprar um imóvel é um investimento alto, né? Mas dentro de um investimento para você, um investimento baixo, que a pessoa possa começar com um investimento pequeno até que ela almeje comprar o seu imóvel, hoje, o que seria um bom investimento? Desde que seja pequeno, para a pessoa que está iniciando. Tá. O mercado financeiro tem 2 vertentes aí, renda fixa e renda variável. Então, para aquele que está começando, eu acredito que começar mais calmo, tranquilo, sem sustos, né? Então, ele tem que começar na renda fixa.
E dentro da renda fixa tem uma coisa chamada Tesouro Direto, Certo. que são títulos do governo federal, que são considerados de alta segurança e que você pode investir a partir de 30 a 40 reais. Quando? Qualquer momento. Qualquer momento. Sim. Investi 40 reais, achei 40 reais na gaveta, investe outra vez. E dá para comprar o mesmo título. Sim. Entende? Sim. Não, vou fazer todo mês. É isso. Gente, tem que pensar assim. Vocês têm celulares? Sim. Paga a conta todo mês? Acompanha por aqui, Não né? é verdade? Sim. Paga a conta todo mês? Conta de luz e água vocês pagam todo mês? Sim. Por que a gente não paga um boleto para nós mesmos, Sim. chamado investimentos? É uma questão de hábito. Por isso que o quanto você começa não é o mais importante. É a decisão de começar. Sim. Mas tem o Tesouro Direto, que é a partir de 30, 40 reais. Tá. Que a pessoa ela pode até pelo próprio banco dela, ela fazer esse investimento, né, Pode. Brás? Pode. Tá. E não é um investimento de risco, Não. né? Seguro. Totalmente seguro. Tá. E isso como que funciona esse rendimento, Brás? Então, esse que eu estou falando, tem Tesouro Direto, tem três tipos de título. Primeiro, tem um título que hoje está rendendo essa taxinha que o Brasil está praticando, que deve ou mudar amanhã ou permanecer, mas 14,75% ao ano. É uma taxa estratosférica. Sim. Então você pode ter esta rentabilidade. Você pode comprar um outro título, esse daí chama-se pós-fixado. Tá. Por que pós? Porque hoje está 14,75. Então se você comprar hoje, é o que você vai ter. A gente não sabe a Se for para 15, a partir de amanhã, você passa a ter 15. Até ontem, até hoje, 14,75. Por isso, cada vez que mudar para cima ou para baixo, você vai passar, a partir daquele dia, ter mais rendimento ou menos rendimento, né? Passado é passado, Sim. está garantido. Existe o pré-fixado, que é o investimento que você... Por exemplo, só vou dar um exemplo. Vou comprar a 14,80 ao ano. Muito bem. Pô, Brasil, mas e se a taxa vier, que é uma possibilidade real, do ano que vem, ela vir para 13? Você não tem nada a ver com isso. A tua taxa é 14,80. é fixada. Pré-fixado. Pré-fixada. Né? Muito bem. E existe um terceiro modelo, que é o que eu chamo de híbrido, que é assim, eu vou investir onde eu tenho a inflação de volta, através do índice oficial do país, que é o IPCA, Tá. mais uma taxa de juros. Então você compra um título que rende IPCA mais 7%. E o PSA fica variando. Você vai receber aquilo que vai acontecer. Sim. Se subir, você vai pegar mais. Se cair, você vai pegar menos. Mas isso não te preocupa. Por quê? Porque você apenas está repondo a inflação. Tá. Ok? A grosso modo. O 7%, ele é fixo. Esse não mexe. Então você tem título de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, você tem pré-fixado, pós-fixado, híbrido. Você tem uma série de coisas. E são investimentos moderados que fala, ou não? Eu considero conservador. 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 Porque não tem risco embutido. Tá. Apenas o que é melhor para você. Sim. Né? Hoje, Sim. se você sentar comigo e falar assim, Brás, no que você investiria? Qual é o melhor? Isso eu ouço muito. Qual é o melhor É investimento? verdade, eu já ia perguntar, Brás. E eu respondo normalmente, não sei. Por quê? Porque eu quero conhecer quem é você, Tá. quem é a sua família, Tá. qual é o seu objetivo, né? Quer correr risco, não quer? Exato. Eu vou falar para você, estava conversando com o Valdir, né, lá fora, vamos estabelecer caixinhas de dinheiro. Sim. Então, tem uma caixinha que você precisa, de repente, para amanhã. Para amanhã. Vamos fazer o tal pós-fixado, que você pode resgatar a qualquer momento e não tem nenhuma penalidade. Brasil, essa caixinha não preciso resgatar. Bom, mas se a taxa tem tendência, né, de cair, é melhor eu comprar um pré-fixado
que eu me abraço na taxa, e se ela cair eu não tenho nada a ver com isso, mas talvez não seja interessante, apesar de poder, de eu resgatar antes. Pode ser até que seja interessante, mas não vamos entrar nesse mérito. Então, assim, cada caixinha com o seu devido propósito. Entendi. Então, não tem o melhor investimento. Depende da pessoa, dos objetivos dela. Ela pode ter ali um dinheiro que ela quer investir e trabalhar com 2, 3 investimentos diferentes. Exatamente, exatamente, Certo, exatamente. legal. E hoje, o que é mais arriscado no mercado financeiro em relação ao investimento? Eu digo Pela sua visão. Eu digo que a palavra risco tem várias interpretações. A minha, pessoal, significa desconhecimento. Tá, O que é o risco? Eu sou de São Paulo, eu conheço Atibaia por ter estado aqui meia dúzia de vezes, né? Certo. Eu tenho Deveria vir família mais. aqui, né? Eu não sei, Flávia, Valdir, se é arriscado eu sair andando aqui às 2 horas da manhã. Tá. Você Eu não não tem conheço. conhecimento. Eu não conheço, né? Vocês me falarem, se eu passar a ter essa experiência, eu vou saber se é arriscado ou não. Sim. Então, o risco para mim é não ter conhecimento. Se eu quiser falar de forma mais rasa, eu diria que é o conceito geral do pessoal, que é o mercado de ações. Tá. E por que o pessoal acha que o mercado de ações é arriscado? Porque é um sobe e desce incrível, entende? Sim. Aí você fala assim, cara, mas qual é o risco? Eu não vejo risco. Pode perder, pode ganhar. No mercado de ações, ou fundos imobiliários, né, nós vamos falar daqui a pouco, você só perde ou ganha quando você vende. Eu vou comprar uma ação, sei lá, do banco tal, né, um bancão qualquer aí, com uma empresa forte aí. A empresa é sólida? O banco é sólido? É. Os números da empresa é sólido? Sim. Cara, onde está o risco? A empresa nasceu ontem ou está aí há 50, 100 anos? Ah, está há 50, 100 anos. Então tem história. Já deve ter passado por N crises. Claro. Muito bem. O problema está no seguinte. Eu comprei por 10, por uma questão econômica, por uma questão interna ou externa, e isso foi para 8. E as pessoas costumam falar, perdi 2. Mas você vendeu? Não. Não. Então você não perdeu. Tá no Então, jogo. tá desvalorizado em Sim, 2. sim. E a recíproca é verdadeira. Sim. Por alguma razão, foi para 12. Aí você fala, ganhei 2. Você vendeu? Não. Está valorizado em 2. Então essa sensação Sim. de sobe e desce, eu até brinco, que as pessoas ficam, tô rico, tô pobre, até infartar, né? É. Meu Deus. E o risco, então, não está na Bolsa de Valores. Está em você ter conhecimento para colocar um dinheiro que você não tenha necessidade Sim, de resgatá-lo amanhã ou depois. sim. Basta você comprar boas empresas e aguardar. E a questão, não sei se eu posso entrar nessa linha com você, Brás, a gente nem conversou antes sobre isso, sobre esses investimentos que tem sobre Bitcoin. Qual o seu olhar para isso? Tá. Eu penso assim, criptomoeda, etc. e Sim. tal, é uma tendência que países, né, bancos centrais também estão adotando, e etc. e tal. Sim, Eu acho que numa carteira, lembra das caixinhas que eu falei? Eu acho que tem que ter uma caixinha que tem que ter criptomoeda. tá. A questão é o quanto eu coloco nessa caixinha. Eu, pessoalmente, tenho, Tá. mas uma pequena parcela. Por quê? Porque assim como é uma tendência, eu entendo que este modelo não conseguiu me convencer ainda. Que modelo? Eu ainda sinto, apesar de ter melhorado, eu ainda sinto muita insegurança de repente sumir. Sim. Isso não estou inventando, só entrar aí no nosso... Aconteceu muitos casos disso. Muita gente investiu no começo em criptomoeda, tava
começou com pouco, de repente estava milionário e de repente perdeu tudo. Falei, nossa Além senhora. de serem roubados, né? Sim, sim, Por mecanismos, né? Não é uma exclusividade da criptomoeda, sim. mas por mecanismos. E eu não consigo digerir ainda essa questão do anonimato. Tá. Então, assim, 2001 nós tivemos um problema seríssimo com as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos começou, e o mundo todo, começou a ser mais rigoroso na abertura de conta, nas transferências de recursos, Sim. para que esses recursos não fossem desviados, né, para situações ilícitas, etc. e tal. E, de repente, eu tenho algo que não tem nome. Então, assim, será que eu não estou retrocedendo? Será que é exatamente isso? Então, a minha conclusão é, creio que é algo que veio, que pode fazer sentido, eu só acho que precisa passar ainda por uma leitura um pouco melhor, um aperfeiçoamento, que é a tendência de acontecer. Como investimento, eu acho que não dá para você falar, eu estou certo e o resto do mundo está errado, né? Tem que ter alguma coisa numa caixinha É lá, o que você falou, uma das caixinhas pode até ser isso. eu acho. Não dá para fingir que ele não existe, né? Não tem como, né, Valdir? Não tem como. É para onde está indo, né? O que a gente fala é o futuro, né? Exato. Com essas inteligências artificiais, o que vem de modernidade, mas a gente tem que ter cautela, né? Pensar. E Braz, eu vou fazer uma pergunta aqui, depois eu vou jogar o microfone para o meu amigo Valdir Loyola também. Estou falando muito, querendo saber muito. E eu queria falar com você sobre uma visão sua, como economista, sobre imóveis como investimento, tá? E a gente cresceu sempre falando ouvindo a frase que quem compra terra não erra, o seu lar, né? Seu investimento. Você, como especialista em finanças, concorda com essas máximas que vem aí, o que você falou, construindo desde a gente que é jovem, que eu escuto meus avós falando, meus pais. Você acredita nisso e concorda com essa máxima? Olha, já falou uma coisa que é fato. Nossos avós, bisavós, falavam, ó, compra uma casinha, ou pega um pedaço do salário, compra um saco de cimento, tijolo, constrói uma casa, põe um inquilino. Ninguém te tira mais. Ninguém te tira. E quando você aposentar, você vai ter renda. Eles estavam corretos. Sim. Simples assim. Pensando, Né? O que acontece é que o tempo passou e nós temos hoje investimentos na mesma direção, com o mesmo propósito e que podem e devem ser utilizados. Eu estou me referindo a fundos imobiliários. certo, Porém, isto não quer dizer que é uma coisa ou outra. claro. Quando você chega e fala assim, Brás, você acha que um imóvel físico é importante? Se uma família chegar para mim e falar, olha, nosso sonho é ter a casa própria, isso aqui é o sonho do meu marido, da minha esposa, do meu companheiro, minha companheira, não tem discussão. Sim. O brasileiro tem isso, né? É muito. Sim. Vem na raiz isso, Vem na né? raiz, Então, assim, não tem discussão. O que eu penso é que não precisa ser nem 8 nem 80, né? E quando eu analiso um investimento, eu não olho sob o ângulo apenas de rentabilidade. Eu olho respeitando o perfil da pessoa, os objetivos da pessoa, né? Eu olho rentabilidade, liquidez, segurança e diversificação. sim. Se eu tenho 500 mil reais, eu vou comprar provavelmente um imóvel, né? 2, sei lá, depende do local, né? sim. Muito bem. Se eu tiver 500 mil reais, eu posso fazer um investimento, por exemplo, em fundo imobiliário, em N imóveis. Eu posso ser dono de um pedaço de um shopping center, Tá. que eu tenho não 2 inquilinos, eu tenho 500 inquilinos, Certo. né? Poxa, então é melhor o fundo imobiliário que o imóvel? Não, Depende. depende.
Depende. Sim. Se eu quero fazer um investimento buscando liquidez, rentabilidade e segurança, o fundo imobiliário me soa muito bem, tá? Certo. Se eu quiser dar um grau maior na segurança do ponto de vista da família, falar assim, eu tenho um imóvel, eu vou lá, abraço a parede, eu sinto aquilo, é um imóvel físico. Algo para o futuro, para os meus filhos. Exatamente, Né? exatamente. Sim. Então, assim, se eu puder ter os dois, para mim é a melhor Ah, sim. opção que se tem. Poxa, eu não poderia, Brás, de repente, estou começando a juntar grana, começar a investir no fundo imobiliário, juntar. Se num determinado momento Sim. eu pegar parte daquilo lá e dar uma entrada num imóvel físico, por que não? Sim. Então percebe? Ou mesmo com lucro dali, né? Eu já investi em algo ou até numa carta de consórcio de um imóvel, né? Exatamente. Então, que tem menos juros, né? Diferente de um financiamento. Então, é estratégia, né, Brás? Essa é a palavra chave, Sim. né? Nós estamos conversando, né, Valdir? Sim. Complementar, né? É totalmente complementar. Uma dessas caixinhas, né, que você fala com muita propriedade, que eu acredito muito, tá? Ela está interligada a outra, e lembrando que o fundo imobiliário é composto por imóveis. Exato. Sim, Tá? sim. Então é inteligente você ter a divisão, né, desse aporte financeiro que você faz, nessas duas modalidades, tá? E que uma pode inclusive financiar a outra, como você falou, né, Flávio? Sim, sim. Uma coisa não anula a outra, né? São investimentos que têm seus perfis, que atendem perfis diferentes de pessoas e que acabam se completando. E o que o Valdir falou mas pura verdade. Nós estamos falando da mesma coisa. Nós estamos falando de imóveis. Apenas forma diferente de chegar. Sim. Você falou em consórcio, isso está muito vivo hoje. Sim, Muito vivo. muito em alta, né? Entendeu? As pessoas investindo em consórcio para adquirir seu imóvel próprio, né? Que é a base do Do planejamento. planejamento. Porque ela não quer agora, ela quer para o futuro. Então, ela está se planejando igual um carro, né? Antigamente, você fazia até o consórcio do seu carro, pensando no seu filho quando for fazer 18 anos. Hoje, eu tenho um consórcio para o meu filho que eu venho pagando, que é meu filho que completou agora 18 anos, mas ele teve um planejamento antes para pagar essa linha de consórcio para ele adquirir um carro. Então, é esse planejamento que é necessário, né? Isso faz toda a diferença. Sim. Tem um rapaz, ele tem 2 filhos, conversei com ele sexta-feira passada. Ele tem 2 filhos que querem fazer medicina. Aí eu falei, prepare-se, hein? Ele falou, então, esse é o foco, Brasil. O que eu tenho falado para ele? Estamos fazendo um planejamento, etc. e tal. Eu falei, olha, uma opção que você tem é fazer consórcio. Tanto para carro, quanto para um imóvel. Porque se eles passarem na cidade que vocês estão, ok. Beleza. E se não for? É. Né? Então, assim, você tem tempo para isso, Bravo? Tenho. Eles vão entrar na universidade daqui uns 4, 5 anos, pela idade deles, né? 4, 5 anos. Cara, é perfeito. Então, assim, mas o Brás está querendo falar que o consórcio é bom? Não, estou falando que o planejamento Sim, o planejamento. entende? Que na estrutura dele, de vida, Sim. que isso para ele é fundamental, ele está de parabéns, né? Sim. É super importante ele planejar isso agora. Para que quando Porque é chegar pesado. lá... Já vai ter. eu acho incrível. E Brás, vou entrando aqui de novo, Valdir, falando pelos cotovelos. E como que funciona hoje o investimento imobiliário Do fundo? do fundo? Olha só, existe N fundos imobiliários geridos, né, por casas de análise, por gestores renomados, etc. e tal, que funcionam da seguinte forma. Eles fazem uma captação
de recursos, que é uma emissão pública, captam o dinheiro e já tem desenhado o que eles vão fazer com aquele dinheiro. Então, por exemplo, tem um shopping center E vai nascer. e vai lá, vai nascer ou já existe. Tá. Eles vão lá e olha, eu quero comprar o teu shopping inteiro ou parte dele. E eles, com os recursos captados junto ao público, aos investidores, eles vão lá, compram parte ou o total daquele shopping, ou compram vários shoppings, né? Assim como centros logísticos, Hotéis. hotéis, né? Até cemitério. Nossa. Então, assim, o que acontece? Na medida que eles compram esses imóveis, os inquilinos pagam os aluguéis. Sim. 95% é descontado lá as despesas, etc. 95% do líquido é distribuído para os investidores, chamados de cotistas. Sim. Tá? Muito bem. Não é obrigatório, mas virou prática ser distribuído de forma mensal. É obrigatório ser semestral, mas todos os fundos, pelo menos que eu conheço, distribuem de forma mensal. Então você, ao invés de ter 3 inquilinos, você tem, se for um shopping, você tem clientes que estão pagando lá o aluguel. Se por acaso algum ou alguns ficarem inadimplentes, houver vacância, claro que vai afetar teu rendimento mensal, porém não vai ser algo que vai te derrubar, entende? Então assim, são investimentos que você faz a partir de R$10, né? Depende do fundo, Sim. e que você tem uma renda mensal e o teu capital, ele ele oscila através da Bolsa de Valores todos os dias, mas imagine, o prédio, o hospital, o shopping center, a cada período eles são reavaliados e as cotas, além do dia a dia, elas vão acabar repercutindo no valor daquele imóvel também. Então, ao longo do tempo, é mais ou menos igual a você comprar um imóvel. Mais ou menos igual. A diferença é você ter liquidez, né? Você pulveriza. É algo muito simples que você faz através do seu banco, da sua corretora de valores. Tá, Você mitiga muito o risco, né? Por exemplo, se tiver R$1 milhão e você comprar um único imóvel para alugar, né? E ele ficar disponível, né? Tiver vacância dele, você perdeu toda a renda. Exatamente. Se você tiver R$1 milhão no fundo imobiliário e de um shopping, por exemplo, e que tenha 500 lojas e 100 lojas fecharem, ainda assim você tem outras 400. Eu estou dando um cenário de fim de mundo, né? Claro. Né? Então ainda assim você tem outras 400 que obviamente não vai dar o mesmo retorno, mas que garante ainda assim algum retorno. Exatamente. Né? E esse retorno mensal, ele é, por enquanto, isento de imposto de renda. E o interessante, Interessante. E o interessante é que esses imóveis, como o shopping, as suas lojas, são todos comercializados pelo mercado imobiliário, por um corretor, por uma imobiliária, né? E geralmente uma Remax. Sempre tem o envolvimento de um corretor de imóveis. Exatamente. Legal. É uma cadeia, né? Exato. É uma cadeia. Legal. Valdir, você aí, uma pergunta aí para o Brás. Ok, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui do podcast, né? Porque ter a presença do Brás é extremamente enriquecedor, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho mais, Brás, daquela questão das caixinhas, né? Como você já até deu alguns insights aí, mas quais seriam as principais caixinhas que você colocaria para um perfil iniciante de um investidor, tá? Não em percentuais, mas quais são as caixinhas que você colocaria? E se você coloca também o mercado imobiliário sendo uma delas? Ok, olha só. Quando eu tenho um contato com uma pessoa, eu gosto de ter inclusive com a família, se for possível, né? Eu procuro entender o momento de vida da pessoa, quais são os objetivos dele, analisando a idade deles, etc. e tal. Mas a primeira coisa que
depende da idade, é criar uma caixinha chamada reserva de emergência. Então, assim, o que é a reserva de emergência? É um valor que você pode lançar mão sem nenhum tipo de penalidade, caso precise. Como é que eu calculo isso? Tem várias medidas, mas assim, a que eu mais considero são você reunir nessa caixinha 6 meses das tuas despesas mensais. Ok. Deu tudo errado. Por alguma razão deu tudo errado. Você gasta R$3.000 por mês. Se você tiver nessa caixinha R$18.000, você sabe que você pagará as suas contas durante 6 meses com a cabeça boa, tranquila. Se você perder emprego, você vai procurar emprego tranquila, né? Beleza. Então, a reserva de emergência é a primeira coisa que eu falo para a pessoa ter. Certo. A segunda, eu pergunto para ela, e essa reserva de emergência, é importante falar, tem que estar investido em renda fixa, não pode ter risco, e com liquidez. Tá. Liquidez, apertou um botão, o dinheiro está na tua mão. Não é só no cofrinho da casa. Não. E cofrinho dá para a gente... Você vai perder dinheiro. vai perder dinheiro, né? Dinheiro parado, você está perdendo dinheiro. Sim. Passou essa fase da reserva de emergência, é você ter na sua cabeça o quanto que você pode investir a longo prazo e ver desvalorizar 50% e não infartar. Ah, Brás, eu tenho já, sei lá, R$10.000 e se eu investir R$3.000 ele virar 1.500, Tudo bem. para mim, tranquilo, eu não vou infartar. Esse dinheiro é para renda variável. A renda variável, ela traz um certo sofrimento por causa das oscilações, Sim. mas normalmente é o que potencializa ou otimiza O ganho. o ganho, tá? Ao longo do tempo. Mas se não Muita qualquer gente pressa. acompanha isso, né, Brás? Tá subindo, pega e vende. Exatamente. Sai da jogada. Né? Exatamente. Então é saber acompanhar isso, né? Sabe, Flávio, tem gente que fala assim, subiu, vou vender, caiu, vou vender, não, tem que comprar, né? E eu fica nessa ânsia, né? E eu falo assim, bom, mas quando que eu vendo? Existem mecanismos no mercado financeiro que você pode proteger até um certo momento a queda e proteger aquele dinheiro que você chegou já no está topo. valorizado e você fala, não queria perder tudo isso aí. Tem mecanismo que você fala, bom, quanto subiu aí? Subiu 30%. Mas não queria devolver mais do que 5%. Tem como fazer isso. Por isso que um profissional, né? Eu sou muito a favor que as pessoas têm que procurar profissionais, né? Eu tenho dor no braço, eu vou no médico. Eu quero comprar uma casa, vou procurar vocês, né? Sim. Vocês são referências. Sim. Então, assim, tem profissional para todos os segmentos. Muito bem, quando eu chego e falo, posso colocar esse dinheiro aqui no longo prazo, não vou me preocupar se subiu, se caiu, etc. e tal, com as devidas proteções. Esse é o dinheiro de renda variável. Bom, então eu tenho reserva e tenho um dinheiro que eu aceito ser de longo prazo e de risco. Sobrou um outro dinheiro. Esse outro dinheiro é um dinheiro que eu também aceito ser de longo prazo e aí eu posso começar a fazer outras caixinhas. Longo prazo, 1 ano. No Brasil, infelizmente, 1 ano já é longo prazo. Longo prazo, 2 anos, 5 anos, 10 anos para a minha vida. Ora, para 1, 2, 3, 4, 5, na renda fixa, eu tenho títulos que me rendem juros mais inflação, como nós já falamos aqui. Eu tenho N opções. E é confortável para muitas pessoas, cara, tá bom, eu invisto aqui na bolsa, invisto na renda fixa, mas eu também quero investir num imóvel
Sim. que eu quero, além da minha casa própria, eu quero colocar lá um inquilino, porque isso me faz bem. Tá, essa também é uma caixinha, mas de horizonte de longo prazo. Sim. Pois isso não quer dizer que a pessoa não possa vender. Vocês sabem que vender um imóvel não é apertar o botão e sair, vendeu amanhã. Certo. Tem momentos que não são bons, tem momentos que são incríveis para vender. Então, assim, as caixinhas devem ser divididas em curtíssimo prazo, reserva de emergência, médio prazo, tranquilo, renda fixa, títulos de longo prazo e até imobilizar se for o caso, tá? Quanto vamos imobilizar? Não tem um número. Sim. O que é confortável para a pessoa, Sim. né? Tem pessoa que fala, eu tenho um patrimônio, se eu pegar 5% e imobilizar, para mim tudo bem. Tem outros que falam, não, para mim 20%, tudo bem. Cada caso é um caso. E previdência entra onde? Previdência, eu penso o seguinte, acho que é um bom produto. É um produto que ainda é interessante para um momento que muita gente não se preocupa, mas deveria se preocupar, que é a sucessão. Quando você tem um patrimônio e você vem a faltar, a sua família, se ela não tiver disponibilidade, Sim. ela não consegue começar o inventário, Sim. entende? E se ela conseguir fazer com que o juiz autorize a venda, pode ser que aquele momento não seja bom para vender, seja o que for, seja um imóvel físico, seja um título de renda fixa, Sim. tá? A previdência, pelo menos por hora, ela serve para isso. né? Ela pode, a família, né, pode resgatar, Sim. utilizar para viabilizar o inventário. Sim. Bom, então, eu vou colocar tudo em fundo imobiliário. Perdão, em previdência. Eu não colocaria. Sim. Primeiro que você perde o princípio da diversificação. Segundo que você tem investimentos que têm melhores rendimentos, né, Previdência é como se fosse um seguro, vai. Exato. Eu penso mais assim. Então faz sentido, Sim. né? Mas não penso que deveria alocar tudo lá, entendeu? Sim. Mas no processo de sucessão, ele é interessante. Não é a solução. Eu falo, fiz a previdência, tudo bem. O fato de pegar o dinheiro já é um grande, Claro. um grande problema que você deixou de ter, né? A família. Mas tem outras preocupações. Preocupação de custo de inventário, que vai sair da Previdência. Sim. Ela é a chave, né? Para ter acesso Exatamente. ao que você conseguiu gerar de patrimônio ao longo do tempo, seja ele móvel, imobilizado ou não. Né? Exatamente. Seja a sua carteira de investimentos, ou seja, os imóveis que você, porventura, tenha, né? Exatamente. Dá para completar. É bom, mas dá para completar Sim. essa... É que hoje a gente tem muita blindagem dos imóveis, né? A gente fala muito de holding, né? Então a gente percebe que as pessoas estão indo mais para também esse lado, para a segurança da família, né? A holding é uma blindagem, né, Valdir? O que possa acontecer com a família, com o bem, né? Na verdade, com o bem, né? Mas Mais específico. Se eu estiver errado, me corrija, né, Braz? Mas eu acho que ela está mais ligada Ao bem. à parte fiscal. Tá. Né? Para que você reduza custos, né, de impostos. Também. Não E que nada se necessariamente... caia sobre imóvel, né? Porque ela fica ela cria uma blindagem, né? Ah, tá, entendi. Você fala no caso Alguma ação, algum Sim, problema jurídico, ou mesmo até falecimento dos pais, o imóvel está numa hold protegida para a família, né? E quando tem a falta, as pessoas têm cotas daquela holding. Sim, sim. Então, segue Da família. normalmente. Só que assim, para chegar numa holding, você vai ter que pagar todos os impostos. Verdade. TCMD. Sim. E a holding é muito mais voltada para bens do que ativo financeiro. Ah, tá. Tá? Ok. De toda forma, é uma solução, né? Muita gente usa isso, mas blinda, mas os custos, São altos. eles são altos. Deixei 5 milhões de reais. Trabalhei para deixar 5 milhões de reais para minha família. Quando eu for embora, minha família não receberá 5 milhões.
Por quê? Vai receber os 5 menos todos os impostos, Sim. considerando que ela tenha liquidez, que ela consiga fazer Sim. inventário, etc. e tal. Existem outros mecanismos que Mais você fácil. consegue atingir esse objetivo. Cara, eu quero deixar 5, você deixa os 5. Sim. Entendeu? Então, assim, percebe? Não tem uma solução mágica, Claro. né? Existem instrumentos para tudo isso. Sim, instrumentos legais, né? Total. Instrumentos, né? Sempre, sempre. Perfeito. A gente está indo para encerrando aqui, né? Terminando alguns minutinhos a mais. E quer falar mais alguma coisa? Valdir, tem mais alguma? Tem muito, né? Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar mais 1 hora, 2, fácil. Vários assuntos. Eu queria só tocar num ponto, né? Que eu acho bem interessante. Até para falar um pouco do que a imobiliária, né, a Do Remax, contexto. a Remax Viva, né, tem de suporte para as pessoas quando parte do investimento delas ela quer imobilizar, ela Sim. quer comprar um imóvel. Sim. Né? Então, seja para investimento, seja para proteger parte do patrimônio. Mas o que acontece? Se você compra um imóvel no preço errado, né? Então o que acontece? Você paga mais do que aquele imóvel deveria custar. Mesmo que você vá para o mercado financeiro, você vai levar um tempo gigante para compensar aquela perda. Assim como também quando você vai vender um imóvel e se você precifica da maneira errada, e em especial acima também do valor, o que acontece? Você perde um ciclo do mercado. Né? Demora, Então você né? demora muito para vender. E aí quando você tem acesso àquele valor, ele vai encontrar uma outra realidade no mercado, né? Então assim, nós trabalhamos de uma maneira muito eficiente para que a venda seja realizada no melhor preço possível, no menor tempo possível, tá? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como você enxerga isso, né? Porque o mercado financeiro, aquela máxima, né? O dinheiro não aceita desaforo, né? Então, quando você, né, ou paga mal ou recebe mal, a compensação dessa diferença dá muito trabalho quando você consegue recuperar, né? Olha, eu acredito muito no seguinte, nós estamos vivendo um momento hoje, inteligência artificial, etc. e tal, que, na minha opinião, o que faz a diferença na vida não são exatamente os produtos, e sim o serviço. É a clareza, a transparência, a honestidade das pessoas. Parece até óbvio o que eu estou falando, mas a vida nos mostra que não é tão óbvio assim, né? Eu falei agora há pouco que quando eu tenho uma dor, eu procuro um médico. Quando eu quero fazer um churrasco, eu vou comprar carne, né? Então, assim, eu acho... E um médico especialista, né? Porque Exatamente. não aquele que atende, como chama? Generalista, né? É o clínico geral, né? Porque o clínico geral vai dar uma visão, né? E um especialista cardiologista, ele vai tratar do quê? Do seu coração, né? Então é cada um na sua área, né? O clínico geral, sendo responsável, ele vai fazer o quê? Ele te olha, Vai te orientar. examina e te manda para o especialista. É isso aí. É o que ele tem que fazer. Mas assim, Valdir, Flávio, eu acho que o profissional é que faz a diferença. Pensa comigo. Eu chego aqui, sou de São Paulo, quero comprar uma casa em Atibaia. Eu vou chegar para vocês e vou falar assim, quero comprar uma casa. Por que eu venho a vocês? Vocês têm nome, vocês têm história e vocês têm expertise. Mas será que procurar uma casa, se eu sair olhando aí, placa de venda, cara, mas isso não é nada. Eu preciso ter certeza que aquilo que vocês forem me mostrar é bom, é seguro, tem valor, correto, como você falou, e que todo o resto é bem importante, porque assim, essa casa não tem nenhum problema, não está com algum inventário, Sim. fazendo parte de algum arresto, alguma coisa que valha. Então assim, eu preciso confiar em pessoas, eu preciso confiar em profissionais.
né? Então, assim, e no mercado financeiro? É a mesma coisa. Uma coisa. É. Assim como no setor de vocês, e em qualquer setor, inclusive no meu, existem profissionais que não pensam como nós. Ruins, né? Que pensam que se eu fizer esse negócio, eu vou ganhar esta corretagem que fala no de você, essa corretagem. Pô, mas isso aqui não é bom, a família não, daqui a pouco não vai estar feliz, o problema não é meu. É uma decisão de cada um, né? Mas infelizmente, muita gente pensa assim, mas felizmente É com que nós dorme, pensamos assim. né, todo dia, Não né? é verdade? É. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que procurar profissionais. Penso que nada anula, nada é melhor isso. Eu posso ter a preferência que pode divergir da de vocês, se fosse o caso. Sim. Mas não tem certo ou errado. Tem o que é adequado às pessoas. Verdade. Entende? Então, assim, eu acho que hoje na vida nós temos que prezar por serviço. Sim. E o serviço quem presta são pessoas. E eu gosto, eu tenho certeza que vocês gostam também, de ir para casa e dormir pensando que você fez o bem Sim. para a pessoa. Sim. Né? E não estou querendo pagar de bonzinho aqui, não. Mas eu estou falando que o que deveria ser normal, né? deveria ser normal, é. E aí a gente percebe que o mercado em geral, não só do ramo imobiliário que você falou, né? O seu financeiro e Sim. qualquer outro, tem pessoas boas, corretas, e tem pessoas que não são, né? Então, é como o Valdir falou, a gente trabalha sempre pensando na melhor oportunidade para o cliente, tanto comprador como vendedor, que a gente atende os dois lados, né? Sim. Então, é oferecer o melhor serviço que a gente tem, dar o nosso melhor, a nossa entrega melhor para esse cliente. E quando o comprador escolher nós como imobiliária, né, Valdir, ele ter a certeza que ele está fazendo o melhor negócio no melhor lugar, né? E a entrega também tem que ser genuína, porque existe não só um lugar físico, né? Existe uma pessoa, Flávia, o que ela é responsável, Valdir, o que é responsável, e o que ela quer entregar para a vida dessa pessoa, Sim. né? Então, e é procurar sempre entregar o nosso melhor, né? O que a gente não quer que faça conosco, você não vai fazer com o próximo, né? Exatamente. Então, é o que você falou, deveria ser isso o normal, Exato. né? Tanto no meu setor quanto no seu, e vários outros setores, as pessoas têm que ter a convicção de que não estão fazendo um negócio. Elas estão mexendo com uma família, Sim, sim. entende? A gente comprar uma casa é o sonho de uma família. Não é uma coisa à toa. Não é você ir no mercado e comprar um saquinho de Não, amendoim, não. que é legal, gostoso, mas assim, é um saquinho de amendoim. É muito diferente. Alguém chegar para mim e falar assim, quero fazer esse investimento, eu vender algo que eu ganho mais, eu estou mexendo com o futuro dessa pessoa. Então, assim, não é hipócrita. Não é legal, Não é legal. não é isso aí, legal. entendeu? Então, assim, É seu princípio, né, Brás? acho. Você fala a questão de princípio do que aquilo que você quer para sua vida, né? né? Então, você quer carregar o quê no resto da sua vida, né? E a gente tem um propósito muito grande. Aqui acho que você também tem, eu, Valdir, né, Valdir? Sim. De levar o melhor para o mercado imobiliário, levar o melhor para os nossos clientes com clareza, né? E, claro, é o que você falou, se você vier comprar o imóvel conosco, a gente vai sentar, vai analisar aquilo que você está buscando, o que você quer para sua família, se você tem cachorro, Exato. se você tem filho, se você precisa morar perto de escolas ou até próximo a um hospital, né? Claro. Então, é saber a sua necessidade primeiro para a gente oferecer algo que se encaixe com você, Exatamente. né? É o que você faz na área financeira. Sim. Então, o que cabe ao meu cliente, né? O que é melhor para esse cliente nessa situação hoje? Porque a gente é jovem, a gente vai envelhecer e são situações diferentes. Sim. Né? Eu lembro quando meus pais eram mais novos, eu era pequena, eles sempre queriam o quê? Uma casa grande. Quando começou a ter dinheiro, né? Quero uma casa grande para receber a família, dar festa.
depois os filhos vão crescendo e vão casando. Depois eu não quero mais isso, eu não quero ter esse trabalho, eu quero uma casa pequenininha que me atende, que acolha eu, meu marido, e tudo muda, né? Exatamente. E é o que a gente tem que ter essa percepção com clientes, é o que você também tem com seus clientes, né? Isso é o serviço, né? É o serviço, é o prestar o bom serviço, Exatamente. né? E Braz, hoje você, só para a gente finalizar aqui hoje, você hoje é um consultor também dentro dessa área. Eu sou educador financeiro Tá. e tenho uma equipe que trabalha comigo, onde eu recepciono o cliente, faço esse raio-x, né, inicial, conhecer a pessoa, etc. E daí eu tenho uma equipe que ajuda a pessoa a fazer os seus investimentos. Então nós não falamos, olha, aplique nisso, aplique naquilo. Não. Nós mostramos, já desde o educacional, mostramos as possibilidades que se tem para atender os objetivos dela, e ela vai escolher entre as opções que nós damos, qual que é a preferência dela. Legal. Então esse time faz isso. E a gente, eu estipulei, nós combinamos que periodicamente a gente senta com a pessoa para reavaliar. Daqui 3 meses, a Flávio ganhou na Mega Sena. Sim. Mudou, né, a vida. Sim. Mudou a vida. Sim. Né? Pô, aqui o escritório de vocês, a imobiliária, está faturando muito, cara. Mudou a vida sua, Sim. dos corretores. Claro. Então, assim, precisamos reavaliar se aquilo que fizemos há 3 meses atrás, né, não precisa ser menos que isso, se ainda faz sentido, ou se precisa fazer algum ajuste. Resumo da ópera. Nós, no escritório, queremos abraçar o cliente para ele sentir que ele tem alguém que está do lado dele ou dela, Tá. cuidando dele e da família. Se aquilo que nós mostrarmos não fizer sentido naquele momento, nós só não podemos nos omitir. Nós queremos que ele ou ela conheça, fique no radar e que se em algum momento entender que aquilo faz sentido, nós voltamos a conversar. Certo. Então é meio, acho que um planejador, uma pessoa que abraça a causa de uma família, entendeu? Entendi. E aí tem um time lá que E aí ele me ajuda. contrata os seus serviços, é isso? Isso. Legal, legal. Depois a gente vai deixar seu contato aí também. Legal. As pessoas que estão nos assistindo aí, corretores, né, que com certeza vão assistir muita gente, queiram investir, né, ou mesmo o proprietário que está assistindo a gente, se ele quiser saber um pouquinho mais sobre o seu serviço também, se você permitir, a gente compartilha aqui, Claro. né, Abner? A gente compartilha aqui na nossa página para que você possa ajudar mais as pessoas, né, porque é educação financeira para o futuro de novas gerações. Exato. Pode entrar em contato, não tem nenhum compromisso, porque primeiro não deve ter, porque a pessoa primeiro precisa ver. Olha, tem uma coisa assim, se no primeiro contato não tiver empatia, não tenta. Aí não tem. Não funciona. Não funciona. Poxa, Brava, você não está correndo o risco de perder um grande cliente? Pode ser que sim. Mas o nosso ramo nosso ramo é assim também, né, Valdir? Sem dúvida. Tem que ter empatia. Tem que ter empatia. É isso aí. Então, assim, quem quiser entrar em contato, bater um papo, etc. Sim. A gente agenda, conversa. Eu gosto muito de forma presencial, mas se não der hoje, né? Tá muito distante. Tá muito, Vamos conversar e a gente vê se a gente pode agregar algum valor a ela. Legal, legal. Porque tem muitos, eu falo, tem muitos jovens aí, investidor, Sim. e querendo entender um pouquinho mais como funciona. Sim. Se quiser deixar aqui já seu contato, Pode deixar meu telefone? pode. Então é prefixo 11 94142, vou repetir, 94142 1803. Depois a gente pode pôr na legenda para você. Põe na legenda. Sem problema, mas anotem o contato do Brás, a gente também coloca aí na nossa legenda no final. E não deixem de acompanhar esse episódio, porque pode fazer muita diferença para você nas suas finanças. É isso aí, né, Valdir? Eu acho que isso aí. Mais um bate-papo com o Brás, mais uma vez, né? Tendo aí o privilégio de ter os seus ensinamentos, né? Aprendi muito aqui, eu acho que
Sempre quando a gente conversa com você, a gente aprende Obrigado. e reflete muito, né? Também. Quem sabe a gente vai fazer muitas parcerias juntos Tomara. e consultas, com certeza, Braz. Eu sei que você ajuda aí. A gente está ligada toda hora no WhatsApp, né? Você está falando sobre economia todos os dias. E isso é importante. O Valdir adora essa área, né, Valdir? Sim, gosto bastante. O Valdir gosta bastante dessa área. E eu tô começando a pegar um amorzinho maior aí, por causa sua, na área de investimentos e oportunidades que a gente pode ter no mercado, né? Legal, Flávio, eu acho que é importante a gente falar tudo isso que nós estamos falando sem economês, sem financês, né? sim. Inglês, aramaico, francês, entendeu? Sim. Porque assim, as pessoas não têm a obrigação de entender o nosso linguajar. Sim, A gente tem que tratar as coisas de forma cotidiana, né? A pessoa que já é um empresário e que assim, não imagine que a pessoa é um empresário, ela já sabe tudo. Ela sabe gerar dinheiro, não necessariamente gerir o dinheiro, sim, entende? E pessoas que estão começando agora, sim, tanto um quanto o outro, falar de forma normal, claro. E entende? simples, Esse é né? uma bandeira minha, porque eu acho que eu não preciso que me ouça e fale, nossa, que inteligente. Não entendi nada do que ele falou, mas que inteligente. Não tem sentido nenhum Tem isso. sim, você tem que ser simples, né? O entendimento tem que ser simples. Eu acho. Então, assim, para mim foi muito claro. Gostei muito, porque eu sou muito leiga ainda, realmente, dentro desta área, mas é o que você falou. Foi o simples que me encantou eu entender um pouquinho mais, Uhum, né? legal. Então, muito obrigada pela sua presença. É um prazer. Ter vindo aqui de São Paulo, essa hora aqui conosco, já tarde da noite. E eu acho que foi um episódio muito valioso aqui para o nosso podcast. Só tenho a agradecer você imensamente. Eu que agradeço a oportunidade de a gente levar informação pessoal e quando eu puder ser útil, me chame que eu estou aqui. Legal, muito obrigada, Bom? viu, Brás? Foi um prazer. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada.